gostava de ouvir era a forma como vocês tinham procurado a história ou como que vocês estavam enxergando os personagens. Qual é que é o nome dessa receita? Como é que chama? Quando nasce o nome é? Subuta. Su é vinagre, buta é força. Ah, eu gosto de sashimi, de sushi. Sabe fazer? Sei fazer comida japonesa, chinesa, sei fazer qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma. É o seguinte, eu quando comecei a trabalhar com vocês, enfim, com uma proposta de fazer um documentário dentro de uma narrativa razoavelmente tradicional, né? Não no sentido histórico de locutor em off e tal, mas uma proposta de uma história a ser contada. Como que o tema que o documentarista, né, procura retratar modifica o próprio documentarista? Vocês vieram juntos no filme? Sim. Vieram juntos. E aconteceu alguma coisa na viagem, assim, foi, sei lá, tinha um gordão do teu lado. Tinha que... E aí daqui a pouco, em função talvez da dificuldade de se comunicar com os japoneses e pelo pouco tempo que se tem para trabalhar com eles, a história acabou virando completamente perna pro ar, né? E aí que está o desafio da história. Eu gostaria de ver uma ideia como essa, porque ainda não vi o documentário pronto, então vamos ver, né, como é que ele vai ser editado. Mas aí fica com vocês, né? Vamos ver agora como é que vai ficar essa edição, a trilha, o início, o meio, o fim. Tá recém começando, né? Sempre fui fã de cultura japonesa. Pelo menos é que eu conhecia. Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Sailor Moon, ninjas, todos os videogames do universo, samurais tipo Kenshin, mangás, lutas. Podia jurar que tudo isso junto ia dar um grande filme, um melhor filme. Mas como é fazer um documentário sobre isso? Decidiu por fazer um filme sobre japoneses originais do Japão, que moravam no Brasil e mantinham suas raízes, seus costumes, suas culturas. Dos filmes japoneses eu gosto ainda, né? Porque quando era criança a gente assistia muito filme japonês. Mesmo morando no sítio, onde eu morava lá no sítio do meu avô, tinha um senhor que vinha passar filme japonês, sabe? Aí a gente assistia sempre. O que vocês gostavam de fazer lá? Lá no Japão, assim. O que vocês gostavam de fazer? Gostaria de jogar. Jogar? Sim. Tudo, mas jogar o quê? Videogame? Futebol? Videogame, Yu-Gi-Oh!, essas coisas. Claro que eu esperava encontrar um monte de gente como eu, que gostasse de mangás, desenhos, It's not a cartoon, it's anime. Karate Kid, alguns gênios da informática, I'm really good at this. talvez um cara que curasse o câncer no futuro. You better cure cancer, kid. E para essa empreitada, contava com 5 amigos que tinham os mesmos interesses que eu, I request the highest of fives. ou que foram obrigados a participar do projeto. Never, not in a million years, absolutely not. No way, Jose, no chance, Lance, yet, negatory, nah. E assim nascia a obra no qual os meus sonhos de criança estavam depositados. Nascia assim, o outro lado do mundo. Mas não deu muito certo. Quando vocês começaram a conversar e falar sobre a história, o que eu mais gostava de ouvir era
a forma como vocês tinham procurado a história ou como que vocês estavam enxergando os personagens, as dificuldades que vocês estavam tendo para achar esses personagens, para ir até a casa deles, para conversar com eles, ou seja, era exatamente o processo, né, um difícil processo de apropriação de uma história e de abordagem em relação a essa história. Ou seja, a mim parecia que era exatamente uma aula, né, sobre como fazer documentário. E eu achei aquilo muito divertido, porque vocês estavam transformando, né? Vocês estavam dando uma cara, estavam dando um contorno que era bem de estudante para aquele processo, né? E eu pensei assim, nossa, isso é um documentário. Ok, né, mas a gente volta aí depois. Tínhamos um teaser amador, um pôster inspirador, uma ideia na cabeça e pouca coisa no papel. Faltava um roteiro, definir funções, achar o caso das fontes, estudo de fotografia, locação, selecionar uma linguagem de inspiração. E talvez o principal, uma maneira de contar essa história. Nossa missão agora era encontrar uma maneira de montar esse filme, seja como for, mas que seja diferente, original. E agora tudo isso contra o tempo. O filme passou por diversas transformações, diversas mesmo. O filme ia ser contado de forma linear, com o depoimento principal e outros de apoio, sustentando a nossa motivação de fazer o filme. Por que o Brasil? Depois surgiram empecilhos, como a falta de um número grande de japoneses originais do Japão, locações fora de nossa área de alcance e falta de material nosso. Dependíamos de recursos da universidade, então optamos por blocos separados com ênfase em histórias de alguns personagens. Também surgiu a ideia de contar a história como um mangá, só que na visão de um brasileiro, onde começaremos pelo final da história e terminaríamos no início. É confuso, mas parecia brilhante. Brilhante ação contínua, é brancura a seu favor. Claro que tínhamos boas histórias, algumas nem tanto, fontes inusitadas, perfeitas para algumas ocasiões, mas nesta altura já não era o tema do filme, não desse. The world it shows in your face, but you wonder why it can't seem to make anybody want you at all. You lock yourself up, don't trust a single soul. Be what you want, but it's all you ever know. So don't give up. You've been running around circles and you're looking for love, but nothing makes you feel like you're doing enough. Whoa, you don't know what it means. Oh yeah, and everybody thinks you're the one I killer. You've been singing hallelujah, but it does nothing to you. Whoa, she's such a mystery. Oh, she's everything to me. O que me pareceu mais rico, quando vocês começaram a falar sobre o projeto de vocês, é que essa aproximação que vocês estavam fazendo com o tema do documentário, com as estratégias do documentário, né, estava fazendo com que vocês realmente vivessem uma produção, né? E isso, essas dúvidas, essas dificuldades, né, o que tinha dado certo, o que tinha dado errado, era muito rico de se ouvir, né? E eu pensei, nossa, por que não isso não pode ser um documentário? Né? Tu queria que tivesse nascido lá? Não, era só pra saber. Nasci em Pompeia, interior de São Paulo. Agora já conte um pouquinho da história, né, do teu pai, tu falou que ele veio no fiado da guerra, né? Como é que foi essa história, assim? Sim, é que eles eram jovens, né? Tinha um casal do meu tio e o meu pai e a minha irmã só, que nasceu lá, mais velha. E daí falaram que olha, vai lá pro Brasil, não sei o quê. Eles quiseram, porque jovem sabe como é que é, né? E para escapar que ia começar uma guerra,
E aí eles vieram para cá. Quando chamaram eles, estavam no navio. Escaparam da guerra. Meu pai misturava, falava japonês e português. E aí vocês aprenderam em casa também? Sim, eu só falo, mais falar só, né? Porque eu não sei ler nem escrever em japonês, que é mais complicado. Só minha irmã. Eu fui 4 vezes. 2 vezes fui passear e 2 vezes trabalhei. Uma vez fiquei quase um mês passeando. A minha irmã, que trabalha numa casa de turismo em São Paulo, ela me deu aquele vale pra gente chegar lá no trem-bala. 15 dias. Tu tem que, se tu não andar, só é seu, né? Aí com aquele vale tu pode andar qualquer parte do Japão. Tu sabe que uma vez lá eu falei, a moça pode não ter entendido direito, ou eu não me expressei direito. Eu cheguei lá e falei para ela que eu queria lá em Sapporo, é o lugar mais frio do Japão, para conhecer, né? Já que eu tinha passagem de graça. Passagem de graça não, né? Esse vale, né? Mas eu queria que chegasse lá, que lá que eu ia posar no hotel uma noite. Aí a moça me mandou, me deu a passagem, mas ele parou num lugar que não ia, só ia o trem no outro dia seguinte. Aí eu disse assim para ele, e agora? Como é que eu faço? Eu não conheço ninguém nessa cidade, não tem ninguém. Você sabe o que eles fizeram? E eu posei na própria estação. Eles me deram um quarto, que tinha assim, estava assim, sabe, que tinha tudo ali, tinha banheiro, tinha tudo. E me fecharam eu lá, no dia seguinte, que eu peguei o trem para ir, para seguir viagem. Eu não paguei nada. Mas eles têm, assim, esses quartos para oferecer ou foi uma gentileza? Foi uma gentileza, porque eu falei para eles, e agora? Eu cheguei tarde aqui, eu pensei que ia fazer uma baldeação para continuar viajando da noite. Aí eles me deram gentileza, tem que saber levar no papo também, né? Que eu achava que fazer sobre japoneses é uma coisa complicada, porque ainda mais japoneses que recém vieram para Porto Alegre, né, não falam mal, falam português, e aí quem sabe lá gauchês, que é um negócio também de gueto aqui nosso, né? Enfim, como se comunicar com esses caras e mostrar a vida deles, né? Tá, e como é que foi quando vocês vieram pra cá pro Brasil? 5, 4 anos. 5 ou 4 anos atrás? Sim. Como é que foi chegar aqui e não saber nada do Brasil? Primeiro eu tinha medo de morar aqui. Que eu sabia que tem vovô, tio, tia, mas eu tinha medo, né? Tinha medo de morar aqui. Tá acostumado no Japão. Sim. Mas a maior diferença assim entre o japão e o Brasil para vocês? Valor. País. Valor da produto. Valor das coisas. O que mais, assim, a praia, o frio, o calor? Linguagem. Sim. E quem vocês deixaram lá no Japão, assim? Quem é que ficou lá de amigo, familiar, assim? Amigo, meu pai. Primos, primas, tios. E vocês ainda falam pra eles direto, assim? Às vezes. Com os amigos também tem? Com os amigos também? Sim. Como é que vocês falam? Vocês ligam, gastam R$50 de telefone? Ou... não. Primeira vez é assim. Depois começou a conversar. Sim. Mas e assim, quando vocês vieram pra cá de quê? De avião, de navio, de carro? A pé? Avião? Sim. E quanto tempo demora a viagem? 3 dias. 3 dias de viagem? Só que tem diferença de dia, né? Então acho que chegou 2 dias. E vocês param aonde? Vocês param aonde pra vir pra cá? Não é 2 dias direto, né? Sim. Primeiro parou na América, depois foi no São Paulo e depois foi no Gravataí. Você já sabia do Brasil antes? Eu já sabia que... já sabia que eu não sei nada. Não é porque eu escolho um tema, que eu tenho uma tese que eu acho legal, e aí eu vou lá escutar os personagens para eles só confirmarem a minha tese.
Não, a ideia do documentário é que ele possa, né, justamente trazer uma abordagem que faça com que todos que estão envolvidos naquele processo se transformem. Para mim ficou claro desde o início que a proposta de vocês não era fazer um documentário dentro da narrativa tradicional documental, né? Nem aquela clássica linear com texto off e nem a costurada por depoimentos. Era fazer alguma coisa diferente em que as cenas fossem costuradas ou com, vamos dizer, que corressem em paralelo com uma outra história, né? E eu acho que efetivamente, porque na verdade é isso, né? Assim, o documentário ainda é isso, ele é uma história em paralelo de uma outra história, né? Elas são duas histórias que no final não vão se cruzar e podem explodir, simplesmente. Isso provocou em vocês um questionamento sobre como fazer, eu tenho que fazer e tem que ser diferente, isso que estou fazendo não estou gostando. Vocês se inconformaram com o que vocês estavam inicialmente pensando em fazer. E isso é muito rico do ponto de vista, né, do conhecimento. 3 meses de produção, 26.034 KB de material, mais de 150 quilômetros percorridos, R$140 gastos para um filme que era para ser de graça, folgas perdidas, almoços improvisados e 80 e poucos Ultraman depois, só nos restava uma pergunta. Como terminar o filme? Ô Silvia, eu vou pedir aos universitários ajuda, eu tô... Okay. Como é que tu acha que a gente vai terminar? Explodindo o filme. O que significa, o que significou essa produção para vocês? Acho que é uma pergunta que pode ajudar vocês a pensar como é que vocês vão terminar o documentário. Sushizinho, uma cerveja. Não, larga um feijãozinho por cima. Sushi com feijão. Ao invés de show, um feijãozinho. Botando fogo na cena final. Eu acho que a gente tem que procurar no Google como terminar o filme. E pelo fim. Eu acho que tem que terminar agora. You ain't that polite, nice American girl your mama raised you to be. So when you reach that epiphany, wait, are you freaking kidding me? If you have an epiphany every single time you study, that means you're probably doing something wrong. But I like it when you're wrong. And underneath the pounds of makeup and your baby blue eyes, oh, I know there's a lot of... Explodindo o filme. Explodindo o filme. I pick up my phone and say, Ching chong, it means I love you. Ling long, I really want you. Ting tong, I really don't know what that means. Na cena final tem que aparecer fogo. Gostei dessa. Ching chong.